Olá, bem-vindos ao FrigiCast, um lugar na podosfera feito para fritar neurônios, e o que nós buscamos aqui é uma evolução constante do conhecimento, como também do comportamento humano. Inscreva-se no nosso canal. O conteúdo pode ser útil a você e está disponível em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Na sequência da série Os 7 Pecados Capitais, o tema é a famigerada preguiça. O FrigiCast tem o apoio de Trisco Cosméticos. Para cuidar, Trisco. Para tratar, Trisco. Para dar volume, Trisco. Tira frizz com Trisco. Hidratação tem Trisco. Proteção com Trisco. Brilha mais com Trisco. Intensifica mais, muito mais com Trisco. Sabemos a importância de ter cabelos lindos e maravilhosos. Por isso desenvolvemos a linha Intensive Repair. Peça Trisco. Intensifica mais, muito mais com Trisco. E se eu dissesse para você que não existe a preguiça nem o preguiçoso? O que é que você pensaria? Numa pessoa da família? Em um amigo? Naquele colaborador na sua empresa? Ou você mesmo em alguns momentos da vida? Mas para fritar os neurônios hoje, a minha afirmação é essa. Não existe a preguiça, nem o preguiçoso. O que existe é a má vontade. O que eu ouço do conceito da preguiça, de forma geral, é aversão ao trabalho, vadiagem, vagabundagem, ócio, indolência, lentidão, ou seja, uma quase inutilidade do indivíduo que passa a carregar o estigma. E aí eu me pergunto, que ideia é essa de inutilidade? Eu me lembro, quando criança, uma vizinha que vivia maldizendo o seu marido em função dele ser preguiçoso, um homem de uns 50 e poucos anos de idade. E ela dizia, ele vive encostado, não serve para nada, é um inútil. E para quem fazia uma leitura assim bem superficial, via aquele homem sentado na varanda da casa, em grande parte das horas do dia, muitas vezes até mesmo de pijama. A ideia que se tinha era concordar com aquela vizinha. Mas o que eu observava, e isso é uma lembrança da infância que eu tenho, que quando aquele homem era convidado, os amigos vinham para convidá-lo para pescar. Eu lembro dos barulhos que ele fazia por volta de 4, 5 horas da manhã, quando ele já começava a arrumar a tralha dele. E ele fazia todo um planejamento que começava às 4 horas da manhã para que eles pudessem sair às 8 em viagem, já planejando tudo, o trajeto, que tipo de isca, que tipo de vara, que tipo de rio ou tipo de peixe que eles iriam pescar. E aí eu me perguntava, para onde foi a preguiça daquele homem? Será que ele é preguiçoso eventualmente? Ou vem fazer parte desse conceito que eu acabei de afirmar agora para vocês? Não existe a preguiça nem o preguiçoso. O que existe é a falta de vontade. É o que muitos dizem a má vontade. A má vontade é a vontade de não fazer, é uma coisa feita de forma ruim, não muito boa, por exatamente não se ter a vontade de fazê-lo. Até mesmo o coitado do bicho preguiça, que tem aquela fisionomia doce, meiga, não é? Inadvertidamente carrega o estigma negativo porque ele se move no tempo dele, do metabolismo do bicho preguiça. A preguiça, ela está intimamente ligada ao princípio da evitação do desprazer. Para alguns que já ouviram os outros episódios, muitas vezes eu já falei aqui no FrigiCast que nós só nos movemos por 2 motivos, para obtenção do prazer ou para evitação do desprazer. Quantas pessoas estão trabalhando dentro de cargos e funções que não lhe dão menor prazer, mas fazem isso para evitar o desprazer de perder o padrão de vida, não realizar alguns dos seus desejos, dos seus sonhos, passam então a viver dentro do círculo da evitação do desprazer. Você só trabalha para evitar o desprazer. Você só faz para evitar o desprazer. Existem pessoas que fazem exercícios físicos e aquilo é uma tortura. Acabam tendo um resultado pior ainda,
Porque para obter prazer, já que não está tendo muito com aquele tipo de atividade, vai para a comida. Porque a balança do prazer e desprazer está desequilibrada, então eu como por prazer, está me faltando prazeres na vida. Vou buscar isso na comida ou vou buscar isso em outro lugar que me traga prazer suficiente para aguentar aquela carga de desprazer que eu tenho. Entende isso? Escolha uma profissão que lhe dê prazer e nunca terá que trabalhar. Confúcio. É claro que a grande maioria não teve a oportunidade ou não se deu a oportunidade de trabalhar naquilo que dá prazer. Eu lembro de ter ouvido numa palestra o médico Drauzio Varela falar da disciplina que ele se impõe para fazer as caminhadas que ele faz na preparação para algumas maratonas que ele participa. Que quando ele acorda lá por volta de 5 horas da manhã, ele sai dominado pelo pensamento de ficar na cama. Então ele sai correndo para não ser dominado por esse pensamento e voltar para a cama novamente. Então ele faz aquilo com um certo desprazer para obter um prazer futuro. Se ele voltasse para a cama às 5 horas da manhã e deitasse em vez de caminhar, é claro que ele levantaria muito mais descansado, porém com a culpa de não ter feito e não se beneficiar de tudo aquilo que aquele exercício poderia lhe trazer em termos de saúde física e também mental. O ócio sempre foi atribuído à vagabundagem, até mesmo ao ócio produtivo da filosofia. Diógenes de Sinope, filósofo grego que viveu entre 412 e 323 a.C., fazia da pobreza extrema uma virtude, assim como não fazer no sentido materialista. Ele pregava a autossuficiência. Se abrigava em um barril, como o personagem do Chaves da TV. E durante o dia ele andava com uma lamparina acesa à procura de um homem honesto. Ele era considerado por alguns como um grande sábio. Alexandre o Grande, rei grego da antiga Macedônia, ficou impressionado com as histórias sobre Diógenes e foi procurar por ele nas ruas de Atenas. E depois de um diálogo até breve, mas de muito conhecimento, levantou-se e se pôs à sua frente e lhe disse: peça alguma coisa e eu lhe darei. E Diógenes respondeu: eu peço que fique de lado porque você está tapando o sol. Há relatos que 300 anos se passaram quando o Novo Testamento foi escrito, revelando que Jesus usava frases similares de Diógenes, propondo a simplicidade para ser feliz. Hipócrates, pai da medicina, foi o primeiro a dizer que a preguiça era curável, pois considerava-a como uma melancolia, tristeza, depressão, uma tendência suicida, tinha ansiedade no meio também e medo. E assim, a preguiça veio obtendo esse estigma que eu falei no início, um estigma pejorativo de pessoa improdutiva, de uma pessoa inútil. E o fato é que eu não acredito que seja bem assim. A pessoa da preguiça, ela está precisando exatamente de uma motivação. Você que tem um filho adolescente, está percebendo isso em casa. Você que está dentro da sua empresa, está percebendo que a sua equipe está assim. Você que tem um amigo, ou você com você mesmo, percebe isso, está na hora de buscar algo que lhe motive. A balança está ficando defasada entre o desprazer e o prazer, percebe? É preciso ter um motivo para que você haja. A pessoa que sofre a falta da motivação, a pessoa desmotivada, ela não deseja isso para si. Ninguém deseja o ócio improdutivo por completo. Então perceba, se em casa realmente o problema não está na família. Muitas vezes o jovem não se movimenta, não faz, por conta da família, não por culpa, mas por responsabilidade daqueles atos, daquelas atitudes, dos exemplos dados em casa. Observe bem dentro de você os seus comportamentos. Muitas vezes ficar forçando o jovem a ter uma atitude ou uma ação é forçá-lo a um caminho que pouco produtivo vai ser. É forçá-lo a fazer algo que ele próprio não deseja. Ah, mas você poderia justificar dizendo, mas nada agrada a pessoa?
A pessoa está confusa, não sabe cada hora o que escolher para fazer da vida, não sabe o que quer da vida, fica aqui apenas encostada, largada num sofá, se dedicando a tarefas que não são consideradas úteis, não ajuda em casa, não lava uma louça, não arruma o quarto, não ajuda a arrumar a casa, não corta a grama do jardim, não troca uma lâmpada. Dentro da empresa você não vê a pessoa com iniciativa. Ela não tem iniciativa, ela está sendo tolhida. Será que não é por você mesmo? Esse deveria ser talvez um exercício muito bom. Você pensar o que se está construindo no entorno desta pessoa. Muitas vezes, dentro de empresa, prestando consultoria, eu via que existiam pessoas dentro de equipe ou uma equipe inteira insatisfeita, evitando simplesmente de ser demitida, de não ter o salário no final do mês, não é? E perder, então, os poucos prazeres que tem na vida. É preciso encontrar naquelas pessoas o que as tornam motivadas. Isso é ser um bom líder, é saber o que é que falta na sua equipe e dar a eles o combustível necessário. Ser um bom pai, uma boa mãe, é também fazer do mesmo jeito. O que é que pode fazer com que seu filho se mova? Se movimente, que saia do sofá, que abandone a geladeira, que deixe um pouco de lado aquele videogame, que abandone um pouco a ideia da cama e se mova para a vida. Não porque o mundo lá fora não ofereça atrativos, é porque existe alguma coisa dentro de casa que o cega nesse sentido, ou que não faz com que ele tenha vontade de olhar lá para fora, de querer crescer, de sair daquele movimento. Não estou com isso querendo isolar as responsabilidades da pessoa e nem mesmo dizer que não é necessário também fazer uma investigação nessas pessoas, assim como eu faço com grupos dentro de empresa ou colaboradores isoladamente. Descobrir o que é que está impedindo com que aquela pessoa venha a ter um motivo para que ela possa agir. Pense nisso, faça uma boa reflexão e talvez você encontre uma resposta. Até o nosso próximo episódio. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.